Pede road. E aí, Raquel, tudo Bom, bem? pessoal, vamos Vingança, começar hein? aí. Infelizmente, hoje o Facebook não está conseguindo entrar. Eu queria agradecer a presença do Edu, do Rony e do Túlio nessa Boa palestra que vai noite, ser galera. sobre linhas de parapente. Eles já foram meio que apresentados, mas se cada um quiser se apresentar rapidamente, tipo, bem rápido mesmo, começando pelo Eduardo, o Rony e depois o Túlio, aí a partir daí eu já começo a fazer as perguntas. Vai lá, Edu. Bom, meu nome é Eduardo Moraes, sou de Atibaia. Eu vou de parapente desde 1991 e trabalho com manutenção de parapente desde 1992. Vai lá, Rony. Meu nome é Rony Queires, eu moro em Campo Largo, que é uma cidade que fica na região metropolitana de Curitiba. Eu vou desde 1996. Meu pai me ensinou a voar de asa delta, aí logo em seguida aprendi a voar de parapente também. Faz muitos anos que eu tenho uma escola de parapente e eu também faço revisões e manutenções aí de equipamentos na Vortex Paragliding. Túlio. Eu sou Túlio Subirá, nascido no voo livre, eu vou solo desde 2011, mas eu vim no voo livre, já trabalhei na Airwave, cheguei no ponto de manutenção porque meu objetivo maior era desenvolver, era projetar parapente, então eu aprendi a projetar primeiro, básico, e depois, naturalmente, eu vim aprendendo a fazer a manutenção. Túlio, eu vou começar com você as perguntas. A ideia é sempre fazer uma pergunta e rodando, né? A primeira pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho quais são os cuidados para manter a linha do parapente em bom estado, né? A gente sabe que poeira, água, talvez a dobragem. Então, aí, se pudesse dividir um pouquinho o que você sabe. Sim, então, eu tô com uma linha aqui, tá? Essa é uma linha usada normalmente em velas de competição, desencapada, tá? Essa linha é Tecmora. Primeiro, poeira. Poeira, basicamente, ela entranha na linha, física básica. A linha vai enchendo e automaticamente encolhendo, tá? Água. Água é uma parada um pouco diversa. As experiências que eu tive com parapente que caíram na água foram de deformações não muito regulares, sabe? E a mesma deformação sumia depois de alguns voos. Então, quando eu pego um parapente que caiu na água, eu recomendo fazer uns 2 ou 3 voos antes da gente checar as linhas, tá? Agora eu acho legal também falar sobre a água, que a Lyrus já tem uma linha que a capa dela é repelente à água, tá? É como se fosse uma linha à prova de água. E outra coisa que eu queria falar, um estudo que eu venho desenvolvendo, passando para o Rony e para o Edu, eles vão poder até me ajudar com isso, é que uma linha como essa, quando você dobra a vela conectado, muita parte dela fica exposta ali com atrito entre a selete e mochila. E eu percebi que uma linha, se a gente pegar e amassar ela assim, que seria como se fosse o atrito entre a selete e a mochila ali, depois quando você mede, ela pode encolher até 10 milímetros, 12 milímetros. Então, eu acho que é um estudo que eu estou começando, mas a gente pode rever aí sobre o lance de dobrar conectado. Muito bem. Queria um pouquinho a opinião do Rony agora, Rony, que você pode acrescentar desse assunto. Eu acho que o Tulinho falou bastante coisas interessantes. Eu concordo 100% com tudo que ele falou. Aproveitando só esse gancho aí de deixar as linhas conectadas, eu sou totalmente contra isso, tá? Porque eu acho que aquele 1 metro de linha que fica para fora da capa, ali que fica na select, igual o Tulinho falou, fica esfregando no equipamento, pega em mosquetão. Recentemente eu tive um caso aqui que um cara do Chile teve algumas linhas danificadas por causa disso.
E eu também não concordo em deixar a linha para fora, né? Conectada na vela, né? Então acho que é desnecessário isso. Com relação aos cuidados aí, na minha opinião, o maior inimigo é sol, tá? Principalmente de acordo com o material, né? Sol, temperatura, umidade, etc, né? Então o Tulinho fez uma amostra ali de Tecnora, né? Tem outros materiais, né? Tem Vectran, tem Dinema, e alguns materiais acabam sofrendo mais do que outros, dependendo aí do fator abrasivo aí, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, Dinema, né? O Dinema ela é um material que ele sofre muito mais com calor do que os outros materiais. Então, aqui em Curitiba a gente não tem esse problema porque é sempre frio, né? Mas, por exemplo, o pessoal que mora em Rio de Janeiro, Espírito Santo, ali no Vale do Itajaí, Santa Catarina, que é muito calor, a vela fica em porta-mala de carro, ou até mesmo abafada ali um pouco antes da decolagem. Esse material ele sofre mais do que os outros com calor, né? Em compensação, a Dinema ela é mais resistente com relação a raio UV do que o Tecnora, por exemplo. O Tecnora ele queima muito mais do que uma linha de Dinema. Então, eu acho que todos os materiais aí têm seus prós e contras, né? De acordo aí com a situação. E é por isso que a maioria das fábricas, né, acabam mesclando, né, principalmente em velas, vamos assim, de C para baixo, né? Tem muita mistura aí de linha, de materiais de linhas, né? Só mais um caos aí, né? Eu acho que foi em 2010, teve um Mundial no México. Eu não vou citar o nome da fábrica e nem o modelo, tá? Mas teve uma fábrica que fez uma vela e fez assim, em cima da hora a vela. Tinha as outras duas maiores concorrentes já estavam com a vela pronta e essa marca resolveu fazer a vela em cima da hora e mandou para o Mundial no México. O Mundial no México lá, não sei, nunca fui para o México, mas imagino que deva ser mais parecido com Valadares, né, calor. E o relato do pessoal lá é que eles decolavam com uma vela e pousavam com outra vela, de tanto que a vela trabalhava durante o voo, porque, né, a vela era inteirinha de um material só e acabava deformando. Então é bem, na minha opinião, tem que cuidar bem, né, com relação a calor, sol e umidade. Edu, qual que é a sua recomendação? Bom, o Rony disse no final aí tudo que dá problema em relação às linhas, né? Calor, sol e umidade. O parapente guardado dentro do carro é um problema seríssimo para as linhas. E também para o tecido. Existe uma deformação muito grande, né? Uma outra coisa que poucos pilotos sabem, um piloto que roda termal sempre para o mesmo lado, por exemplo, para a direita, mesmo que ele compre um parapente novo, depois de 30, 40 voos, essa vela já vai ter uma determinada deformação para um dos lados. Os caras rodam para a direita, normalmente. Então, sempre tentar, parece estranho dizer isso, mas sempre tentar rodar termal para os dois lados vai ser muito bom para o parapente. Essa deformação causada por você rodar termal sempre para o mesmo lado, você acaba compensando depois com o peso do corpo na selete, fazendo com que o parapente voe o tempo todo meio arrastando de lado. Isso tem uma perda de performance considerável no parapente. E essa deformação das linhas, com o piloto continuando, por exemplo, rodar térmica só para a direita, essa deformação vai passar com o tempo para o tecido também. E aí torna-se irreversível. Quando você tem a deformação nas linhas, você tem a possibilidade de conseguir arrumar a trimagem da vela. Quando passa essa deformação para o tecido, isso já não é mais possível, né? Os parapentes de saída de escola, classe A, B, eles têm um perfil um pouco mais resistente à deformação das linhas. Então, você acaba tendo um menor problema. As velas duas linhas, os dois tirantes, eles têm perfis que já resistem muito pouco à deformação das linhas. Então, qualquer coisa já causa um problema para essas velas. Então, evitar ao máximo deixar o parapente dentro do carro, evitar ao máximo deixar a mochila na rampa torrando lá no sol antes de decolar
E, claro, se molhar, o ideal é dar uma pré-carga nas linhas para que as linhas voltem para o seu lugar, né? Para que a medida volte ao seu lugar. Os fabricantes têm trabalhado muito para tentar resolver o problema da instabilidade da dimensão das linhas. Para você ter uma ideia, hoje, se você pegar um rolo de linha de 1000 metros, os primeiros 100, 200 metros, você vai ter uma linha diferente do restante e causa um parapente diferente, uma deformação diferente, o parapente vai ser diferente, né? Linha, hoje a gente tem muito poucas linhas do parapente, a luta dos fabricantes é cada vez diminuir mais o número de linhas, né? A estrutura interna está ficando cada vez mais complexa e fazendo com que as velas possam ter menos linhas. E menos linhas significa uma deformação maior, né? Então, todo cuidado com as linhas é pouco. E muita gente se preocupa muito com a porosidade do parapente, né? Você vê, eu trabalho com isso todos os dias, a única preocupação na hora de comprar um parapente é quanto que ele tem de porosidade, né? E as linhas hoje são o maior problema do parapente. Com certeza. Legal. O Rony falou uma coisa, só queria comentar. Hoje em dia, eu vou parapente 2 linhas, o Rony também, né? Túlio também, na verdade. E os pilotos de competição normalmente deixam as velas conectadas para guardar, pelo menos durante a semana do campeonato, né? Sim, muito normal. É normal isso, quer dizer, isso seria a minha problema. vela fica conectada o tempo todo há anos. Eu acho que é só ter um cuidado, né? Como eles comentaram aí, da linha ficar roçando e tal. É só ter um cuidado de como acondicionar. O cara tem que ser caprichoso. Sim, um grande problema é que a galera tem uma mochila de 200 litros que cabe 4 equipamentos lá dentro e aí aquilo fica sambando ali dentro, né? Eu sou um praticante assíduo de hike and fly, ou seja, estou sempre com a mochila nas costas e a mochila está trabalhando muito mais com as coisas ali dentro do que com a mochila de um cara que sobe de carro. E nunca tive problema com as linhas. A mochila tem que estar com o equipamento bem acondicionado ali dentro. Você protegendo isso, eu nunca vi problema, não. Tem uma pergunta. Pois não. Vamos em frente. Eu vou fazer as perguntas na sequência. Depois a gente vai abrir para o público, senão acaba ficando um pouco disperso, tá, Túlio? A próxima pergunta que eu teria seria, talvez para o Rony começar agora, já que a gente começou antes pelo Túlio. Como é que são os materiais hoje em dia? A gente sabe que antigamente era um tipo de material, talvez uma explicação um pouco mais simples para o pessoal, porque muitos pilotos têm uma certa parte dos mitos do passado, ou seja, a gente antigamente tinha um tipo de linha, hoje é outro tipo de linha. Talvez você pudesse explicar um pouco para o pessoal o que mudou, né? É um pouquinho do que eu falei antes, um pouquinho do que o Edu também falou, do Tolinho falou, né? A gente já pincelou um pouquinho isso aí. Tá muito moderna a coisa, né? Não tem nem como se comparar aí com 10, 15 anos atrás, né? Cada vez as velas estão usando linhas mais finas, menos linhas, né? Então elas têm que ter mais, vamos dizer assim, tecnologia. Basicamente, eu acho que eu posso falar que tem 3 materiais, que é o Tecnora, que a grande maioria das fábricas usa, principalmente em vela 2 linhas, né? Aí tem o Dinema, né? Que é bastante usado aí nas categorias de C para baixo, né? Ou nas linhas do freio de algumas velas de competição. E o Vectran, que talvez seja o material mais nobre dentro deles, que eu sei que de cabeça aqui eu acho que a Sol usa Vectran e a Niviuk também usa, né? Basicamente são esses 3 materiais. Aí tem espessuras diferentes de linha, tem linha com capa, linha sem capa, né? Então tem bastante coisa aí, mas eu acho que tudo nasce mais ou menos desses três matérias-primas, vamos dizer assim, né? Túlio, você quer comentar alguma coisa? Sim. Rony está de parabéns nas colocações dele. Na última pergunta ele já tinha falado bastante sobre material, né? E eu só uma observação que o Rony já fez sobre a Dinema. Em locais quentes, as maiores deformações que eu pego aqui na oficina na Trimagem são nas linhas de Dinema. A Tecnora,
Em geral, todo o material acaba deformando, mas o maior problema sempre tem sido nas linhas de dinema. Então, quem tem parapente com a linha de dinema, toma mais cuidado ainda. Só o pessoal saber, normalmente é aquela linha branquinha ou rosa, ela é mais lisinha. Ela é mais tipo um nylon. Se vocês me permitem, eu posso fazer até uma experiência aqui para demonstrar um pouquinho essa questão aí de resistência ao calor, né? Eu vou buscar o material ali e já volto. É 1 minuto. Vão conversando aí que eu já volto aí. Pode ser? Acho que vai ser bem legal mostrar. Já volto. Muito usado linha de dinema. Essas linhas de dentro aqui do tirante, ó, essas branquinhas, normalmente são dinema. Só para a galera saber por que um fabricante elege linha de dinema ou linha de Kevlar, né? Basicamente, a gente tem 2 materiais, que é Kevlar ou dinema, né? O Kevlar é uma linha sem elasticidade, né? É um material mais rígido, mais seco. Eu já tive a oportunidade de voar com o mesmo parapente com 2 materiais. Um fabricante teve alguns problemas com linha, o mesmo fabricante que o Rony citou aí do México, ele teve um problema com uma vela que era feita toda de dinema. Depois eles trocaram o jogo de linha para todo mundo e colocou todo o jogo com Kevlar. E a vela fica muito diferente. A linha de dinema tem uma certa elasticidade, né? Acaba amortecendo um pouco até a turbulência quando você bate numa térmica muito forte e tal. E a linha de Kevlar fica uma vela bem mais seca, né? No tato, vamos dizer assim, né? Então, eles usam diferentes materiais, conforme onde as velas 2 linhas, por exemplo, quase nunca, acho que nenhum modelo usa 2 linhas, das velas 2 linhas, usa dinema no tirante traseiro, porque isso tira muito também do tato do cara, quando o cara vai segurar um pouco a vela no freio e tal, a linha com elasticidade, você perde um pouco dessa sensibilidade imediata que você teria que ter ali, né? Então, eles elegem os materiais conforme o lugar onde eles estão, né? Hoje, o freio é basicamente quase todo de dinema, né? A grande maioria das velas. Tem fábricas que até a relação entre o A e o B, um exemplo básico, já usam linhas de dinema no A e no B usam uma Tecnora, porque normalmente o que acontece com as velas é que o B encolhe mais que o A. Então, coloca uma dinema para tentar meio que equalizar essa deformação. Sim, sim. Hoje também a gente tem uma coisa muito curiosa, que existem alguns tecidos que encolhem e mudam bastante a vela na vida útil, né? E aí elege-se a linha também em função disso. Vai ter um ajuste, né? A vela vai ficar um pouco melhor depois de algumas horas de voo, porque esse encolhimento do tecido tira um pouco das rugas do bode de ataque. A vela fica melhor, inclusive, do que ela era quando zero, né? Então, tem alguns fabricantes que já colocam elas ser mais ou menos as linhas de trás do B ou do C, no caso, 8 milímetros maior do que o homologado, porque nas primeiras 10 horas você já vai perder esses 8 milímetros. Sim, voa até com uma barriga, né? Fica até frouxo. Sim, exato. Se vocês me permitem, eu gostaria de fazer a demonstração aqui rapidinho. Coisa rápida. Vai em frente. Pode ser? Então, assim, ó, antes de fazer, eu só queria dizer que o que a gente está conversando aqui não quer dizer que um material é melhor do que o outro. Eles têm características diferentes, né? São usados para áreas diferentes. Isso, né? Então, às vezes eu fazendo isso aqui, o pessoal vai falar, porra, vela de dinema é ruim. Nada a ver, tá? Nada a ver. Tem vantagens e desvantagens. Isso aqui que a gente vai fazer aqui é apenas um dos aspectos, né, do material, que é com relação a calor, tá? Então, aqui, ó, eu acendi uma vela aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver. Puta, vai ficar ruim, né? Não, tá dando pra ver. Tá, mas é assim, ó. Esse aqui é um rolinho de dinema, que é aquela linha branca, né? É uma linha branca, tá? Então, aqui eu vou segurar, mais ou menos como a gente segura sei lá, um fio dental ali, 3, 4 quilos ali, e vou passar no fogo aqui para vocês terem uma ideia da resistência dela, tá?
Então, vai lá, ó. Ó, viu? Já partiu. Mal encostou no fogo, partiu a linha de Dyneema. Estão vendo ali, né? E aqui, uma linha de Tecnora, que é aquela marronzinha. Não sei se vai dar para ver aí, mas é marronzinha. Eu vou fazer a mesma força e passar durante o mesmo tempo. Vocês vão ver que, ó, a diferença. Ela resiste muito mais, ó. Tá vendo? A de Dyneema já teria partido, né? Ó, partiu. Então, essa é uma experiência simples que demonstra que a não tolerância, né, do Dyneema com relação ao calor, né, em relação ao Tecnora, por exemplo. Beleza? Muito boa a demonstração, muito boa. Quer dizer, dá para ver. Eu acho que todo mundo deve ter visto isso, né? Eu queria ir para uma parte um pouco prática, além das linhas, né? Vamos dizer assim, ok, eu comprei um parapente novo e vem aquela pergunta, né? Quando é que eu posso soltar as linhas de trás? Eu posso fazer isso sozinho? Eu tenho que ir para uma oficina? Puxa, eu estou lá na rampa, quero fazer um voo bacana de cross. Pô, não vai dar para pedir ajuda. Como é que eu faço, né? Qual que seria a ideia disso? Talvez agora eu podia começar pelo Túlio respondendo. Túlio, você tem que... Isso, vamos lá. Tá me ouvindo? Sim. Soltar as linhas de trás, simplesmente soltar ali, abrir o mosquetinho e tirar, é simples. Qualquer pessoa pode fazer, até quem não for piloto, tá? Mas se você quiser fazer uma trimagem com precisão, você vai ter que ter um profissional te ajudando, sabe? Pra gente fazer as coisas como as fábricas recomendam, tá? Só uma ideia legal, que não é só as linhas ali do B que se soltam, tá? Dentro do tirante, a maioria das velas, aqui no tirante B, tá? As velas dos tirantes, no caso, tem um loopzinho aqui também, tá? Nas linhas de Dyneema, porque, como a gente acabou de falar, são as que mais encolhem. Esse é um tirante de um B11 usado, tá? Então, em alguns casos, você também tem que retirar esse loop na hora que for retirar os loops do B, tá bem? E se você quiser uma trimagem com precisão, você vai ter que ir para uma oficina. Deixa eu talvez complementar um pouco a pergunta, né? Quando que o piloto, e talvez eu ia pedir para o Edu começar respondendo agora, quando que o piloto percebe que está na hora de soltar? Porque tem fabricantes que falam, não, depois de 50 horas você solta, mas tem pilotos que voam 70, 80 horas e não soltam B, vai ficar muito agressiva a vela, quer dizer, qual que seria a sua recomendação? Bom, a recomendação, obviamente, é de você seguir o manual do parapente. Mas dentro disso a gente tem um certo parênteses na coisa. É bom para todo piloto saber que, para quem não sabe, a trimagem é o chamado o calado do perfil, né? O ângulo exato que o perfil foi feito para trabalhar. A fábrica trabalha exatamente naquele ângulo com as medidas das linhas. Isso vai mudando com o tempo. Normalmente, um parapente vai ficando mais manso no quesito a colapso, no quesito aquelas fechadinhas de ponta, quando o parapente vai ficando um pouco mais velho. Porque linhas de Dyneema tendem a esticar, linhas de Kevlar tendem a encolher. Mas o resultado final é sempre a vela ficando mais cabrada e não mais picada. Então, a vela ficando mais cabrada, inclusive o piloto tem aquela sensação de que ele está pegando cada vez mais a mão da vela, que agora ela não fecha mais as pontas, agora ela fecha menos e tal. Na verdade, a vela está ficando com ângulo de ataque um pouco mais positivo. A trimagem tem que ser feita por um profissional que vai conseguir fazer a trimagem exata. Alguns fabricantes, você tem que medir do pé do tirante, onde vai ligado no mosquetão, até a vela. Outros fabricantes dizem que a partir do mosquetinho até a vela. Tudo isso está no manual de manutenção dos parapentes. Normalmente não está no manual do proprietário do parapente, mas essa medida ela deve ser feita de acordo com a recomendação do fabricante. E
sempre que você sentir alguma coisa diferente na tua vela. Uma coisa muito comum é que a gente vai se acostumando com o parapente, né? Na decolagem e tudo, e ele vai tendo uma mudança de comportamento, mas o piloto vai se acostumando, acaba não notando isso. Precisa de uma certa fineza nas mãos para você conseguir perceber isso aí. O que dá para destacar é que a vela fica um pouco mais pesada para decolar. Quando ela está na cabeça, com um vento um pouco mais fraco, o cara inicia a corrida, a vela retrasa. Isso é um sinal, o início de que alguma coisa está acontecendo ali com a trimagem, né? Esse é o início dele. Mas o ideal é realmente fazer essa checagem para as velas de 2 linhas, cada 50 horas, né? E para um parapente normal, a cada 100 a 150 horas no máximo. Lembrando que, é claro, se você tem um parapente que você usa fazer acrobacia, faz uma espiral forte quase sempre, você tem que fazer uma checagem num tempo bem menor. Eu acho que hoje em dia, cada vez com a tecnologia dos materiais, fica mais difícil do próprio piloto perceber. Hoje em dia, os parapentes são muito leves, então, às vezes... Tem parapente que eles recomendam 0,75 no máximo de deformação, né? Então, é difícil de cara conseguir saber. Tato muito bom ali para entender a deformação, entender que está demorando a chegar na cabeça, o piloto em si não vai conseguir. Rony, eu queria saber um pouco a sua opinião. E, na verdade, eu queria antes até contar uma situação que aconteceu comigo. Eu fui voar na Colômbia, onde eu voava de vela C, e foi um colega meu, Jason, fomos lá voar e tinha um rapaz lá que acho que era da Europa Oriental fazendo lá a trimagem. O Jason entregou a vela dele para fazer. Naquele dia que ele foi voar com o Delta dele, ele levou um front, ele fez umas acrobacias em voo, justamente por um problema que já estava muito para trás. Quer dizer, então voltou. E isso, claro, um piloto habilidoso, etc. Seria interessante você comentar também. Os pilotos de competição que voam 2 linhas normalmente sabem melhor, já têm um conhecimento técnico um pouco mais avançado. Agora, é muito interessante você comentar um pouco o que acontece com as velas mais antigas, que o Edu já falou um pouco, mas eu queria também a sua visão. E o pessoal que voa velas novas, de 3 linhas também, né? Bom, lá no comecinho da tua pergunta, você perguntou quando que o piloto sabe quando que ele tem que mandar a vela para a trimagem. Eu digo que um piloto regular, um piloto normal, ele não vai saber. Porque, assim, como os meus colegas ali falaram, imagina o cara compra uma vela nova, ele vai voando, e essa vela ela vai mudando muito pouquinho, vamos dizer assim, a cada voo, né, a cada tanto de hora. Depois, sei lá, de um ano, lá, 80, 100 horas de voo, ele não percebeu, porque essa mudança foi tão pequena durante os voos, que ele não, para ele tá tudo certo. Na minha opinião, né, igual quando o Edu falou ali que a vela quando o cara infla, ela já começa a teimar para ficar na cabeça, ela já tá bem cansada, né? É nítido assim, a gente vê isso todo dia nas rampas, e o cara infla a vela e ela teima a atrasar, né? A não ficar na cabeça. Se o cara puxa, larga o ar, ela tende a deitar de novo, né? O cara tem que ficar puxando o ar direto. Então, esse é um sintoma bem, bem grosso. Com relação aos pilotos de competição, aos pilotos de alta, eu acho, vou ser bem sincero, tá? Eu tô nisso faz tempo, eu acho que não é nem questão do cara ter a sensibilidade dele voando sozinho falar, a minha vela tá lenta. Eu acho que essa visão, né, essa impressão que os pilotos têm é simplesmente porque tá todo mundo de Enzo 3 e você vai ficando para trás, você tá rodando a colada, mão para cima, e você começa a ficar para trás, para trás, para trás, para trás. É óbvio que o cara vai falar, pô, minha vela tá destrimada, tem que soltar looping, tem que caçar o ar, alguma coisa assim, entendeu? Então eu acho que essa impressão ela é muito mais fácil de se ter quando você consegue comparar um do lado do outro. Agora, sozinho é muito difícil, né? Eu acho que o cara ter só quem é realmente piloto profissional mesmo, né? Tem alguns aí no Brasil aí, mas até exterior, mas a grande maioria, eu acho que, sendo bem sincero,
A gente consegue perceber isso quando a gente começa a tomar couro dos outros no ar. Essa é a verdade, eu acho. E aí, com relação ao início da pergunta lá, que era com quantas horas tem que fazer isso aqui, desde quando eu fui convidado, né, para fazer essa live com vocês, eu já estava pensando nisso, eu queria falar isso para quem está disposto a ouvir. Na minha opinião, eu acho sendo bem franco, eu acho até uma irresponsabilidade alguém falar assim, com 30 horas tem que soltar os loopings. Não é assim. Se você pegar uma vela, se dois pilotos distintos comprarem, vou dar um Enzo 3, uma vela de alta, extremamente sensível, um cara de Enzo 3 voar 50 horas lá no Nordeste e um cara de Enzo 3 voar 50 horas no interior do Rio Grande do Sul, as velas vão se comportar diferente. Elas não vão trabalhar da mesma forma. Então, eu acho que não dá para engessar e falar assim, com quantas horas tem que soltar. Eu acho que a única forma de garantir que o serviço seja feito com confiabilidade é fazendo a trimagem com serviço com um profissional que tem um know-how aí, né, de fazer essa trimagem. Qualquer coisa fora disso, eu não concordo. Né? O pessoal vem falar comigo, com quantas horas tem? Eu falei, cara, eu não posso te dizer, porque sem medir a tua vela, eu não tenho como te afirmar se você tem que soltar ou não. Né? A gente tem conhecidos nossos aí que, não vou dar nomes, né? Mas o cara estava numa competição aqui no Brasil, uma competição grande, voou ali 2, 3 dias, lá no quarto, quinto dias, ele já estava acostumado, resolveu soltar todos os looping da vela dele e tomou pau. Ficou tomando pau o voo inteiro e não conseguiu voar. Entendeu? Então, e piloto bom, tá? Não era qualquer manicaca, não. Entendeu? Então, eu acho que para garantir, né, um piloto que se preza aí pela questão de segurança, performance, ou até mesmo a pessoa que voa de A, B, C com relação à segurança e características originais da vela, somente um profissional da área para dizer qual que é a trimagem que a vela tem que ficar, né? É isso aí. Só agregando as palavras do Rony, falou muito bem, e não necessariamente de dois locais diferentes, às vezes o estilo de pilotagem, tem piloto que vai streamar a vela mais rápido, o piloto acelera menos, vai... O cuidado também, né? Tem piloto que é relaxado, a vela fica 2 horas no sol, tem piloto que só abre a vela na hora de decolar. Exato, isso aí. exato. Tanto que a maioria das fábricas recomendam a primeira medição ali com 20 horas, que é onde ela vai acomodando mais as linhas, e depois meio de 50, 50 horas, aí varia também do perfil do piloto, se ele quer isso aí. De performance. É uma situação interessante comentar isso. E eu queria também que talvez o Edu comentasse. A gente teve um incidente alguns dias atrás aí aqui no estado de São Paulo, e talvez isso aconteceu porque a vela já estava um pouquinho para trás demais, né? Quer dizer, já estava muito encolhida. Eu queria que você comentasse um pouco, Edu, qual que é o efeito no limite que pode acontecer da vela até ficar meio ingovernável, né? Vamos dizer assim. Eu queria que o Edu respondesse, depois o Rony, depois o Túlio. Uma coisa que pouca gente sabe é que essa checagem toda do parapente, de trimagem, de deformação, tirante, também alguns parapentes têm problema de deformar o tirante, tudo isso também é uma revalidação da certificação. Porque não adianta você comprar uma vela B, C, A, ou seja, a classe que for, se baseando na certificação para a sua segurança, se essa vela não foi devidamente medida, devidamente trimada depois de um determinado tempo. Porque a validação da certificação está vinculada às revisões do parapente. A mesma coisa que um carro que você compra, para que o motor dure 200 mil quilômetros, você tem que trocar óleo, filtro, etc. Um parapente, para ele continuar sendo da classe A, B, C, D, ele tem que ter as suas revisões feitas em dia, tá? Eu não tenho sombra de dúvidas do que eu acompanho quase 30 anos, que muitos acidentes se dão em virtude dos parapentes estarem completamente fora
da voabilidade do parapente, né? Porque as velas vão entortando, vão deformando, a gente vai tendo problema e o piloto continua voando daquele jeito. Quando você está voando, enquanto voando, ok, tudo bem. Você pode sofrer um colapso grande, precisar que a vela esteja realmente no ponto que deveria estar, não está, e a vela, inclusive, não voltar a voar. Você tem alguns parapentes que, quando você entra em parachutagem provocada, se você não voltar o freio para o ponto neutro, ou seja, o batoque encostado na roldana, a vela não volta a voar. Tem parapentes que isso ocorre com 4, 5 centímetros. Se você não volta o freio, ele não volta da parachutagem, por exemplo. Então, algumas velas, eu já peguei velas aqui que tinham deformação de 5 centímetros. Com as velas, o tirante, a parte de trás, 5 centímetros mais baixo. Então, esse parapente, numa configuração de um colapso muito grande, uma parachutagem, alguma coisa do tipo, provavelmente não voltaria a voar, né? Então, isso é muito importante. E, de novo, dizendo, o estilo de voo do piloto causa uma deformação, sempre causa uma deformação, né? Nós estamos voando com uma aeronave muito sensível à deformação. O parapente tem, inclusive, pouca gente sabe, uma perda de performance natural durante o voo. Hoje a gente tem uma estabilidade dos materiais que dura em torno de 2 a 3 horas e meia. Depende da região que você está voando, depende da temperatura do dia, da umidade do dia. Então, você faz um voo de 4, 5 horas, o seu parapente já é diferente do que ele era há 2 horas, 3 horas antes. E aí depois você pousa, vai voar depois de 2, 3 dias, ele voltou ao normal, a performance está lá de novo, ele está no mesmo comportamento que ele tinha. Mas durante o voo ele já vai ter essa mudança. Então, assim como ocorre com, por exemplo, um motor de carro, que tem uma diferença por diferença de temperatura, todos os materiais e tudo mais, isso ocorre também com o paraglider, pouca gente sabe disso, né? Rony. Não, eu pensei é por isso que a gente não chega no gol, tem que chegar no gol com 2 horas. Se fizer um voo de 4 horas, chega na faixa e não chega no gol, então. Ah, para mim, se passar de meia hora, já não dá. Com relação à tua pergunta lá do teu amigo que tá voando, que voou, fez a trimagem e acabou estranhando a vela, né? Isso é bem comum, né? Tem velas aí que até hoje, apesar de serem um projeto antigo, até hoje são sucesso aí, né? Vou dar um exemplo, o Skywalker, o Chile 3, por exemplo. Né? Tem muito Chile 3 voando aí, que depois de 4, 5 anos o cara resolve fazer a revisão. E aí quando o cara recebe a vela, ele praticamente ele ganha uma vela desconhecida para ele. Né? Uma vela que ele achava que ele conhecia, a hora que ele vai fazer o voo nas mesmas condições que ele está acostumado, a maioria fica feliz, né? Mas tem gente que apanha da vela, porque a vela fica mais rápida, ela acaba quase que voltando a ser o que é o mais próximo do possível, né? Do original. Porque a vela, igual o pessoal comentou, ela vai ficando cabrada, né? Ela vai ficando lenta e o pessoal vai acostumando com aquilo. Aí quando a vela volta da revisão, vira outra vela. Pode ser o caso do teu amigo aí, né? Que estranhou bastante a nova. E que às vezes até compra o parapente usado, né? Ele nunca conheceu o parapente como era novo. Pior ainda, né? Pior ainda, já comprou o parapente desse jeito, né? Verdade. Túlio, você tem alguma coisa a acrescentar ou podemos ir para frente? Eu tenho sim, na verdade, um comentário, todos os dois falaram muito bem, mas um comentário de um amigo meu que eu acho bem válido é que um acidente que normalmente se coloca a culpa na vela, normalmente não é culpa da vela, é culpa do próprio piloto que não mandou a vela para revisão na hora certa. Com certeza, com certeza. Nunca é culpa do equipamento, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu vou já faz uns 9, 10 anos de parapente, mas antes eu voei muitos anos de planador e avião de pequeno porte. E com certeza, teve anos que eu voei muito pouco, mas não importava. Uma vez por ano eu encostava eles na oficina. Por ser experimental, tinha um pouco de flexibilidade, mas sempre encostava na oficina para fazer a revisão preventiva. Então eu acho que
um ponto que alguns pilotos muitas vezes acabam deixando passar é que o parapente também precisa de uma revisão preventiva. Se você ficar um tempo com ele parado lá, tem problema da umidade, do calor, Eu etc. acho que o parapente é a aeronave que mais precisa dessa revisão preventiva. Muito né? frágil, É a né? que mais deformação tem, né? A gente não tem nenhuma outra aeronave que deforma tanto, né? Então, acho que para o pessoal que está começando a voar, o pessoal que está assim, bem longe, vamos dizer assim, dos centros de manutenção, pensar bastante nesse assunto de manutenção, né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho, talvez começando pelo Túlio, como é que é a história de quem voa na praia em relação a quem voa numa decolagem toda gramada. Tem alguma diferença ou é tudo igual? Deixa eu ver o áudio. Assim, Maresia come muito o equipamento, tá? Mas eu vejo mais problema, na verdade, é no solo da rampa. Igual o cara que voa em falésia, normalmente é muito arenoso, muito atrito. Eu vejo mais deformação nas linhas pelo solo do que pela maresia em si. Quem voa em praia regularmente tem que fazer a revisão mais periódica, de menos em menos tempo. Tem, principalmente pela resistência do tecido e das linhas. Não estamos te ouvindo. Rony, sua vez de acrescentar alguma coisa. Eu atendo bastante gente que voa na praia aqui, né, principalmente o pessoal de Santa Catarina, e assim, na minha opinião, não tem como comparar uma vela que com frequência voa na praia de uma vela que voa no interior. Só o fato de na hora que você abre a vela do saco, você vê que a vela ela tá grudenta, ela tá cebosa, entendeu? E isso reflete sim bastante, muito mais do que numa vela que voa no continente, né, para o interior. Não tem como comparar. Porque o pessoal de praia voa muito, vamos dizer assim, relaxado. Essa é a palavra. O pessoal que voa de praia, o pessoal abre a vela, deixa a vela torrando no sol, pousa, deixa a vela na areia e vai tomar uma cerveja para depois dobrar a vela, ou muitas vezes pousa e fica praticando kite ali na areia da praia, entendeu? Então, além do fator maresia, sol, o perfil do pessoal que voa na praia é totalmente diferente do pessoal que voa no interior. E sim, as velas sofrem muito mais com isso. Edu, algo a acrescentar ou posso já ir para a próxima pergunta? Gostaria só de dizer que praia, o pessoal deixa muito parapente no sol o tempo todo, né? E a gente vê em algumas rampas também, e muito comum, o pessoal chega um pouco mais cedo, abre a vela para decolar 2 horas depois. Uma coisa que é muito bom todo mundo saber é que quando você lê, por exemplo, uma garantia de 300 horas, o parapente tem 300 horas de exposição ao sol, não de 300 horas de voo. Então, eu já peguei parapentes que nunca tinham voado e estavam condenados. O cara ficava inflando o dia inteiro, ou na beira da praia, ou mesmo no interior, infla a vela o dia todo, fala, não, nunca voou, tem 10 voos, tem 20 voos, tem 20 voos e 200 horas de exposição ao sol, né? Então, parapente é exposição ao sol. A gente tem um material sintético muito sensível ao raio ultravioleta, né? E uma outra coisa que eu gostaria de colocar, que às vezes acontece num parapente bem velho, com problema com tecido, por exemplo, na praia voar, ainda funcionar. E no interior ele já não voa mais, pode entrar em parachutagem, por exemplo. Porque na praia, no nível do mar, você tem um ar muito mais grosso, muito mais denso. Num tecido que está passando um pouco de ar, você tem um ar mais denso, ele tem uma maior dificuldade para passar pelo tecido. Então, às vezes, um parapente ele voa um pouco mais, parapente mais velho, você leva para a praia, ele até funciona, mas no interior ele já não está funcionando. Então, essa coisa do interior e litoral tem que ser bem avaliada mesmo. Bom,
Para Muito boa resumir, informação, sem dúvida. para resumir, eu não vou na minha vela, com a minha vela na praia nem a pau. Aproveitando, Rony, a gente já teve uma pergunta que foi feita já antes da live, inclusive, é quando trocar as linhas do parapente? E aí eu queria que você dividisse entre os dois tipos de parapente, quer dizer, tem os parapetes de competição, o tal do Enzo 3 ou similar, que o pessoal, o manual diz para trocar com 100, 150 horas, mas a gente sabe que um jogo de linhas custa... da Ozone, hein, Tomás? Você tá falando muito do A gente Enzo. sabe que Tá querendo leva... ganhar um Enzo aí de alguém? Tem mais um monte, viu? Não, eu nem vou Só para salientar a marca que eu trabalho, nem dela de competição tem. Só de Milk que eu trabalho agora. Não, tá certo. Mas voltando, é a vela mais popular hoje nos campeonatos de CCC. Então essa pergunta ela é importante, sem dúvida. Então, qual que é a ideia? Quer dizer, 150 horas de voo, dá para esticar um pouco mais, quer dizer. Sim, sim. A ideia, como o Edu falou, primeira de tudo é seguir o manual. Tem que seguir o manual, né? Aí existem orientações que mudam de fábrica para fábrica. Isso é até o Tulinha, que está mais por dentro ali da Flow, pode falar, que acho que vai ser bem interessante a gente ouvir também, qual que é a orientação da Flow. Mas, por exemplo, a Ozone, eu conversei bastante com eles por e-mail sobre isso. Eles simplesmente mandam trocar com 150 horas. Deu 150 horas, não faz teste de resistência, não faz nada. Deu 150 horas, troca o set inteirinho. Ponto. Esse é o da Ozone. Na minha visão aqui, existem dois momentos que você tem que trocar o set de linhas. Aí, independente de qual seja a vela, se é A, CCC, B, enfim. Tem dois fatores. Primeiro é a questão da medida delas. Se você fizer a medição das linhas e elas passarem do limite de tolerância que você consiga fazer na trimagem ali, até é importante dizer, vamos dizer assim, o perfil ele nasce, de grosso modo aqui, tá? Tô falando. Ele nasce voando reto aqui. Conforme, aqui é o bordo de ataque e bordo de fuga, conforme a vela vai ficando velha, ela vai cabrando, ela vai ficando lenta, tá? A medida entre a galeria A e a galeria, a última galeria da vela, seja D ou C, tanto faz, é mais ou menos 35 milímetros, tá? Pode ter essa diferença aqui. Se passar, vamos dizer, se essa vela aqui tiver cabrada, vamos dizer assim, 60 milímetros, tem que trocar as linhas, tá? Porque passou, a gente não consegue mais fazer a trimagem de tal forma que o perfil volte a ficar retinho. Então, se uma vela que nasceu com o perfil reto tem uma diferença de 30 milímetros, né? A gente dá os loopings no A, dá os loopings no B e faz a vela ficar retinha de volta. Isso é a trimagem. Agora, se a vela está tão velha que ela passou desse limite, aí tem que trocar as linhas, né? E o outro aspecto é com relação à resistência das linhas, né? Então, cada linha, ela tem uma tolerância. Vou dizer de grosso modo aqui, por exemplo, essa aqui, não sei se vão conseguir ver, está escrito LTC 45. Então, ela nasce com uma força de 45 quilos. Aí depende de onde ela é usada, depende da orientação da fábrica. Vamos dizer que a tolerância dela é 25 quilos. Então a gente coloca ela na máquina. Se ela arrebentar com 35 quilos, ela passou. Se ela arrebentar com 15 quilos, tem que trocar, né? Então aí você faz um teste em 2 ou 3 outras linhas de outras galerias. Se as 3 reprovarem, a recomendação é para trocar o set todo, que provavelmente o set todo está comprometido também. Então, para resumir, tem que seguir a orientação do fabricante. Então, por exemplo, a Ozone que manda trocar com 150 horas, deu 150 horas, o certo seria trocar. A gente sabe que o pessoal não faz isso, né? Mas é a recomendação do fabricante. Ou o segundo ponto seria pela medida delas e o terceiro ponto pelo teste de resistência. Então, são esses 3 fatores aí que determinam se o piloto tem que trocar o set de linhas ou não. Vamos lá, Túlio, sua vez. Meus parceiros já estão falando muito bem aí, tá sobrando até pouco para falar. Mas a recomendação que eu tenho sobre a deformação
é que quando a deformação de uma galeria passa de 50 milímetros, tá? Que a gente não tem mais como regular isso, já condena o set, tá? De cabeça aqui eu não me lembro agora se eu já peguei alguma vela com mais de 50 milímetros de deformação com menos de 150 horas. Eu acho muito difícil. Eu peguei recentemente 2 velas, uma... Não adianta falar a marca, mas uma já bem usada, acredito eu, que tinha em torno de umas 300 horas, que chegava a 85 milímetros, tá? E outra também bem usada, cerca de 2012, o ano dela, que a deformação passava de 120 milímetros, tá? A maior deformação que eu já vi, essas 2 eu encaminhei as medidas para as fábricas e eles realmente recomendaram condenar o set, tá? E fazendo outro adendo aí, as velas de competição de alta performance, a gente recomenda a troca do set com 150 horas, porque tem certas linhas que são mais suscetíveis a estourar durante uma cascata, tá? Então, dependendo da adaptação do seu set, você pode esticar ele um pouquinho mais se você trocar essas linhas que são mais suscetíveis a estourar numa cascata, que normalmente são as linhas ali do 3, que são as mais fininhas, longas. Túlio, eu queria que você falasse também dos parapentes mais antigos. Quer dizer, tem gente que compra o parapente de segunda mão, pode ser um parapente B ou um C. Então, quer dizer, o pessoal de competição tem como está muito preocupado com performance, muitas vezes acaba até trocando um pouco mais frequência. Mas como funciona com o pessoal que compra essas velas talvez um pouco mais antigas já? Quer dizer, uma recomendação para eles, né? Então, quem compra a vela mais antiga precisa de um laudo completo para a gente testar a ruptura dessas linhas, como o Rony já falou. Sem dúvida, é muito importante a gente testar a ruptura dessas linhas. Principalmente a galera de paramotor, né? Edu, você tem algum comentário do pessoal com essas que compra uma vela usada? Vamos dizer, o rapaz compra uma vela, o piloto compra uma vela com 100, alegadamente 100 horas de voo. A gente também sabe que muitas vezes o pessoal, minha vela tem 100 horas, mas na verdade essa vela deve ter aí uns 50% a mais. O mundo real é esse, né? Então, qual seria a recomendação? Mesmo que ele tenha um laudo, etc. Quer dizer, muitas vezes, qual que é a sua ideia sobre isso? A minha recomendação sempre, você comprar uma vela com um laudo que tenha sido feito antes de você comprar alguns dias, né? Não adianta, algumas pessoas compram, dão uma vela com laudo de 1 ano atrás, um ano aconteceu muita coisa, né? Só uma observação, eu já peguei um parapente 0 que nunca tinha voado e no primeiro voo o cara jogou reserva, que a vela estava completamente deformada. Ele não tinha nenhuma hora de voo. Esse parapente ele comprou novo, foi para a rampa para voar. Eu sei o fabricante, mas não vou falar. Não fala. Esse parapente ficou no carro. Naquele dia que ele foi para a rampa, não deu voo. O parapente ficou no carro. Aqui a gente está numa região quente. O parapente ficou mais de uma semana dentro do carro. O carro fechado. Normalmente, um carro passa de 150 graus. Deformou o parapente completamente, ao ponto dele jogar o reserva, porque a vela voou até bater numa termiquinha. Quando a vela deformou mais um pouquinho, reserva, não teve o que fazer. Então, essa coisa de quantas horas de voo tem, também é difícil, porque tem gente que grava realmente quantas horas de voo ele tem. Muita gente faz isso até pelo próprio variômetro e tal, mas também não está computando quantas horas de exposição ao sol ele teve no chão. E isso também está destruindo o seu parapente. Então, o cara pode ter voado 50 horas e ter inflado mais 50 horas. Essa vela tem 100 horas, né? Então, tem que se levar muito isso em consideração. E levar em consideração como ele usou esse parapente, se ele fazia alguma manobra. Tem gente que todo voo quer fazer uma espiral, quer fazer alguma coisa. Isso aumenta demais a carga na vela, aumenta demais a carga nas linhas, também causa uma deformação. Então, esse número de horas é só um parâmetro, mas não pode ser usado como a verdade
única e exclusivamente, né? Tem uma série de variáveis dentro disso aí. Uma coisa que eu gostaria de comentar aqui, não sei se o Rony e o Túlio estão numa região que tem problema com isso. Eu, com certeza, estou no lugar do planeta que mais problema com ruptura de linha tem, que é a Pedra Grande em Atibaia. E é muito comum a galera dar nó na linha. Isso não pode ser feito jamais. Até dos meus alunos aqui, quando dão um nó na linha, eu tenho vontade de pegar um facão e cortar a cabeça deles fora, né? Porque quando você dá um nó em uma linha, no mínimo 5, 6 centímetros você tira daquela linha. E aquela linha causa uma deformação no parapente inteiro. Então, nunca, jamais, você dá um nó numa linha. Em último caso, se você não tiver um kit de reparo e não tiver como fazer um reparo dessa linha, não sendo uma linha de tirante A e B, que são as linhas de força no parapente normal, né? Que você tem as linhas de carga e as linhas de forma, né? Sendo uma linha de forma, uma linha de trás, que é a que normalmente quebra, melhor do que você dar um nó é deixar sem a linha. É muito melhor do que você dar um nó na linha. Você vai deformar e vai prejudicar muito menos o parapente do que dar um nó na linha, né? Eu falo isso porque a Atibaia é graças a Deus, uma maravilha para quebrar a linha, né? Eu não dei nó em linha, pelo amor de Deus. Eu não sou especialista de linhas, mas eu lembro que eu estava num campeonato... Thomas, deixa eu só comentar, sem te cortar. Claro. Só comentar de um piloto, eu já até vi aqui que ele está nos vendo. Fica tranquilo que eu não vou falar o seu nome, tá? Mas ele foi quebrando linha. Veio um dia, quebrou uma linha. Sempre tem aquele amigo que manja. Não, dá só um nozinho, com uma linha só não pega nada. Quebrou outra linha, deu mais um nozinho. Quebrou outra linha, deu mais um nozinho. Até que um dia ele decolou, fez uma curva um pouco mais forte, a vela negativou, ele entrou em giro, deu no chão. Passou uns 8 meses no hospital. Você imagina o que tinha causado na vela todo aquele monte de nó que ele deu nas linhas, né? Manda. Posso falar? Então, eu não sou especialista. Eu não sou especialista como vocês. Vocês são os professores. Mas eu lembro num campeonato que eu fui ano passado ou 2 anos atrás, teve um rapaz, uma marca de uma vela que eu não posso mais divulgar porque já fui tesourado. Ele pegou, tirou a vela nova do saco e ele começou a medir linha a linha em comparação para ver se os dois lados estavam corretos. Simétricos. Simétricos, exatamente. Ele falou, olha, isso que eu posso fazer nesse momento, porque eu já tive um problema no passado com um parapente novo meu, que eu comprei, ele fez uma curva à esquerda, eu quase bati na montanha. Eu achei muito bacana essa recomendação dele, porque é algo prático, que um piloto normal, como eu, quer dizer, consegue fazer. Então, quando eu abri minha vela nova no Rio de Janeiro em dezembro, antes de fazer o voo decolar lá no Rio, eu fiz isso com calma. Eu medi, eu juntei linha a linha, eu verifiquei se os nós também, os nós não, aquele loop passado, eu não sei o nome técnico, lá em cima estava feito, não em cima da linha, mas em cima daquela fitinha. Quer dizer, eu acho que... A pega de linha. A pega de linha. Talvez seria interessante a gente passar um pouco para a parte prática, o que o piloto consegue fazer sem a oficina. Quer dizer, a gente sabe da importância da trimagem, a gente sabe da importância de fazer uma manutenção preventiva. Agora, existe uma parte prática, eu estou na montanha, puxa, eu comprei um parapente novo, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu faço essa comparação linha a linha, dos dois lados, para ver a simetria. Agora, existem algumas outras coisas que eventualmente podem ser feitas pelo próprio piloto. Na verificação, por exemplo, eu também aprendi, eu muitos anos atrás tinha um parapente que estourou eu estava numa prova em Chelan, e estourou no meu tirante, estourou seu tirante. O tirante do acelerador lá. Quer dizer, com certeza eu não verifiquei nos voos anteriores. A cordinha do acelerador, não o tirante. Não, estourou o tirante. Foi o tirante que estourou. Ô, louco. Eu trouxe, inclusive. Eu lembro disso. Não vou falar a marca, tá? Mas estou falando a marca, mas é importante dizer que eu digo que, claro, fiquei muito bravo, não pode acontecer, etc, mas talvez faltou eu uma atenção fazer maior. Um cheque pré-voo
de certos itens de linha. Obviamente, por exemplo, voltando para o avião. No avião, a gente tem um checklist que a gente passeia em volta do avião e vai matando várias coisas. Eu tenho que ver se não tem um amasso na asa, eu tenho que ver se o parafuso do flap, a porca não saiu, assim por diante. No parapente, depois disso, eu tinha 3 anos de voo naquela época, 4 anos de voo de parapente. Ninguém nunca assim foi bem enfático em dizer faça uma inspeção pré-voo. Dá uma olhada para ver se está tudo em ordem. No fundo é isso, né? Infla e vê se está bom, né? De repente, o parapente é um pouco mais informal. Eu com certeza passei a tomar muito mais cuidado nisso. Eu queria, talvez, começando agora pelo Rony, o que você recomenda que a gente faça como inspeção no dia a dia, principalmente na parte de linhas, né, que é o tema de hoje, né? Tá, então deixa eu começar pela experiência que eu tenho no começo aí. O parapente, ele é feito todo de forma manual, né? Ele é montado de forma manual, então tá sujeito a erro, sim. E eu já peguei 2 ou 3 velas aqui montadas erradas, tá? Às vezes num pé de galinha, vamos dizer assim, um C4 invertido com C3, eu já peguei, tá? Eu acho que esse procedimento de você fazer a simetria é bem válido. Isso aí já elimina muita coisa, né? Caso o tirante esteja errado, alguma coisa montada errada, você já consegue fazer isso, você já consegue fazer eliminar bastante chance de erro, né? Não vou falar a fábrica, mas, por exemplo, tem uma fábrica bem famosa aí, que é a seguinte: quando eles mandam fazer a vela é feita por, vamos dizer assim, eu quero que você faça 60 velas desse modelo tamanho M. Aí vai lá, o pessoal lá da Aerodynamics, lá, o pessoal faz a vela e manda o lote inteiro lá para a fábrica. O lote chega no QG da fábrica lá na Europa. Dessas 60 velas, 5 são pegas por amostragem e é feita toda a medição da vela, toda a medição de linha, de envergadura, corda, toda aquela coisa toda, alongamento. E aí, por amostragem feito, passando esses 5, eles colocam o lote inteiro para venda, confiando que todo o lote vai estar desse jeito. Não sei, é possível sim que alguma coisa tenha sido montada errada numa dessas, infelizmente. Nenhuma vela vai ser idêntica igual a outra, né? Por causa igual você falou, né? O loopingzinho lá na pega de linha, né? Eu chamo de ancoragem ali, mas na pega de linha tem que ser feito todo igual. Enfim, tem vários fatores aí que pode mudar bastante a vela. Mas o fato de você fazer, igual você fez, a simetria antes de decolar, eu acho bem legal. E com relação à manutenção, só dando uma prolongadinha aí, né? O pessoal o papo anterior era de dar nó nas linhas, né? Num caso emergencial aí, o certo, igual o Edu falou, não sendo uma linha dessas principais, né? A, B, C principal, mas às vezes uma linha lá no pé de galinha, ou uma linha no freio, uma linha no estabilizador que não sofra tanta carga alar assim, a maneira certa de emendar uma vela de forma emergencial seria você fazer um enxerto, né? Você pega um toquinho de linha, pega a linha que arremendou, faz um enxerto e aí você compara com a do outro lado e deixa igual, né? Aí você até pode dar um migué aí, dar um vozinho, mas depois manda arrumar, né? Agora você dá nó, certamente, quando eu falou ali, de 4 a 6 centímetros vai encolher, a vela vai ficar deformada. Quanto mais para a ponta da vela for esse nó, mais ela vai ficar puxando, principalmente se você acelerar. Então, nó na linha seco assim, não se deve dar, de jeito nenhum. Som, Milko, som. Túlio, qual a sua opinião? Quer dizer, nessas duas partes da vela nova, depois que saiu da caixa do saco, e essa segunda parte da inspeção do dia a dia, inspeção pré-voo, né? Vamos dizer assim. Sim, então, a vela nova, fazendo uma propaganda aí pra gente, pra Flow, a gente costura na Acrocross, é uma empresa na Tailândia que terceiriza para várias fábricas, inclusive Skywalker e muitas outras. Todas as velas, quando finalizam a produção, montagem, tudo, eles fazem o check a laser de todas as linhas, assim como a gente faz aqui na oficina, tá? Isso já garante
ou já diminui muito a chance de vir com algum erro. Mas mesmo assim eu já peguei velas aqui montadas erradas, como o Rony falou. Isso não é totalmente incomum. E como um piloto leigo pode conferir seu equipamento, eu acho que é mais a parte visual mesmo, sabe? Até mesmo nas costuras, pode analisar se não tem uma costura desfazendo, comparar a simetria das linhas. Até porque os casos que eu peguei de linha montada errada, se o próprio piloto tivesse feito a simetria, facilmente ele teria descoberto que a linha que tem um erro grave ali. Legal, legal. Bom, aqui eu tenho uma pergunta interessante aqui, só cortando um pouquinho, voltando para o assunto anterior, quer dizer, como é que essa deformação da linha que ocorre durante o voo, que a gente sabe que acaba acontecendo, ela não altera significativamente, né, Edu? Quer dizer, Performance? A performance. Bom, se a gente estiver falando de vela, se a gente estiver falando de campeonato, de competição, altera sim. Quando você altera significativamente. Tem uma diferença muito boa, sim. É impossível ter um parâmetro. Eu estava conversando com um piloto de teste, ele me falou, comentando sobre isso, ele falou que eles não têm como ter um parâmetro do quanto deforma, que você não consegue fazer isso durante o voo. Uma vez que você... Outra coisa, você tem um gradiente térmico. Esse gradiente térmico também é muito prejudicial para todos os materiais que estão no paraglider. Então, você não consegue ter, durante o voo, essa medição para eles terem como parâmetro do quanto deformou, né? Sabe-se que deforma, mas o quanto não. Mas isso muda muito a performance do parapente, sim. Você tem sem te cortar, você tem todo o cálculo do chamado ballooning, né, do paraglider, com as dimensões exatas das linhas. Quando essas dimensões alteram um pouco, você tem uma alteração também do ballooning, né? Ballooning é os gominhos que formam em cima da vela de uma célula para outra, né? Então tem sim, em performance, uma queda sim. Eu só quis fazer essa pergunta mais para confirmar. Hoje, os pilotos top de campeonatos, eles trimam a vela no meio do campeonato. Quer dizer, exatamente por isso. Os franceses, eles já trazem equipamento de trimagem portátil e depois de 2, 3 provas, eles vão lá, medem e fazem rapidamente. Mas eu queria também, só para não ficar só na parte... Eu já vi pilotos de alto nível fazendo todo dia. Sim, mas vamos também falar um pouco dos pilotos que estão voando uma vela... B, por exemplo. A maioria dos pilotos no Brasil voa velas Bs e Cs, 3 linhas, vamos dizer, sem falar de marca novamente, mas a realidade deles é um pouco diferente e o conhecimento técnico muitas vezes não é tão avançado também. Sim. Então, talvez seria interessante comentar rapidamente o que aconteceria nessas velas Bs e Cs. Quer dizer, qual a preocupação, que deve ser um pouco menor, né? Bom, primeiro que esses parapentes tem um perfil menos sensível a deformações, tá? Então, você não vai sentir, mesmo que fosse um piloto com muita finesse, né, para conseguir perceber isso, ele não vai sentir tanto quanto uma vela de competição que tem um perfil altamente sensível a deformações, né? E a gente não tem também é muito difícil você ter para pilotos de vela B, C, um cara que faz todos os dias um voo de mais de 3 horas, 3, 4 horas, né? Isso é meio difícil. Todos os dias o cara não vai fazer isso. Então, se hoje você voa 3, 4 horas, guarda seu parapente, vai voar depois de 2, 3 dias de novo, a performance vai estar lá de novo, porque ele vai voltar ao normal. Isso já é constatado. Só um parênteses no assunto anterior, você teve aquele problema com o tirante, que foi uma costura que acabou desmontando, né? Então, essa checagem visual é muito importante. Eu já tive um caso, há muito tempo atrás, que um tirante A cortou. Durante o voo, o tirante A cortou, obviamente que o cara desceu de paraquedas. E esse tirante A, ele estava em perfeito estado quando decolou.
Na decolagem, o cara ficou errando a decolagem algumas vezes, com vento forte. A linha, dependendo do jeito que o cara pega os batoques, dependendo do jeito que ele decola, a linha principal do freio, né, a linha do batoque, às vezes ela esfrega no tirante. É mãozada mesmo, o cara dá mãozada ali. Exatamente. Mãozada. E a linha, ela é uma faca. A linha na vertical, aquilo ali vira uma faca. E o cara errando a decolagem, a linha fez um talho no tirante ao ponto de quando ele saiu voando, cortou. Uma outra coisa, só para não perder o gancho também, tem que tomar uma atenção especial às linhas do batoque. Normalmente, por causa do lado que você vira para decolar, você vai enrolando a linha do batoque. Mesmo as velas que têm esse distorcedor, o distorcedor não funciona tão bem. Aquilo vai enrolando. Eu já vi parapente que estava voando com o lado freado, tanto que estava enrolado. Então, essa checagem visual, essa checagem que o piloto tem que fazer, não só das linhas, né? Da linha, da vela, da selete, de tudo, é fundamental. A gente tinha muito em Atibaia um costume, galera meio preguiçosa, de pousar, dar aquele troco pro menininho dobrar a vela, guardar tudo, né? Do meu ponto de vista, isso é totalmente errado, né? Você tem que estar em contato com o seu parapente, você tem que estar vendo, tem que estar cuidando, tem que estar olhando para o bem da sua segurança, né? Sem dúvida. Eu acho que essas são dicas muito importantes. Eu queria passar para ainda um assunto do que o piloto consegue fazer. Eu me lembro dos primeiros campeonatos, eu estava indo e de repente eu estou conversando lá com o Frank Brown, que é um piloto muito bom, ele leva com ele um kit de reparo de linha, que a qualquer momento está junto com ele. Então, teve uma pergunta que veio, quer dizer, o que dá para o piloto fazer? Quer dizer, ele pode fazer um reparo? Quer dizer, o Rony já deu alguma sugestão? Dentro dessa pergunta, ele pode decolar com alguma linha eventualmente quebrada? Rony, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. A pergunta é se o piloto pode decolar com uma linha arrebentada? É essa a pergunta? Sim. Se tiver alguma linha arrebentada, se ele Negativo, pode decolar. Negativo. E segundo, que tipo de reparo que o piloto mesmo pode fazer? Bom, pergunta 1, né? Se o piloto pode decolar com uma linha arrebentada? De forma alguma, né? De forma alguma. Eu jamais vou falar assim, não, pode decolar que vai tudo certo. Nem pensar. E o reparo, é como eu falei, dependendo da linha e dependendo da habilidade ali que o piloto tem em dar o nó da forma certa, ele pode fazer um enxerto, usando a linha espelho do outro lado, né? De forma emergencial ali. Igual você comentou do Frank, o kit, né, de reparo dele ali. Esse kit tem muita coisa, não é só linha, né? Que tem ali, vai ter agulha, vai ter uma linha de costura, vai ter um ripstop. Então tem inúmeras coisas aí que acontecem durante um evento, né? Que você não tem condição de mandar para uma oficina, que você pode consertar. Uma ancoragem de linha, um border de ataque que está descosturando, ou o cara levou uma fechada, né? E na hora de abrir, como o Edu falou, a linha corta o border ataque, isso é bem comum, principalmente em vela de competição, mete um ripstop ali. Então tem bastante coisa que o próprio piloto pode fazer. Agora, a coisa que eu não recomendo fazer é voar com as linhas principais, seja A, B ou C, remendadas. Isso eu não recomendo, de forma alguma. Bom, vamos em frente, legal. Agora, talvez a vez do Túlio falar um pouquinho. Túlio, medição de linha, como é que dá para melhorar a performance do meu parapente? Eu sou o piloto, eu queria que você comentasse novamente em 2 pedaços. Um é quem voa as velas de 2 linhas, o pessoal já mais avançado, e o pessoal que voa as velas mais intermediárias. Quer dizer, eu estou vendo que meu parapente não está voando muito bem. Quer dizer, o que você na sua oficina você faz para deixar o parapente voando mais rápido novamente ou com mais performance? Seria uma das perguntas, né? Quer dizer, você pode comentar um pouco? Sim, claro. Então, e a frequência, claro, e a frequência das medições para performance também. Tá legal. Como eu venho
mas eu aprendi a desenvolver primeiro do que fazer trimagem em si, porque para um parapente comum, independente de 2 linhas ou 3 linhas, é ideal a gente medir as linhas, comparar com a tabela do fabricante e tentar equalizar ali, deixar o mais próximo possível, tá? Mas agora, se a gente quiser desenvolver performance, tá? A gente tem uma margem aí de 20 milímetros tolerável para trabalhar nessas linhas. E cada setor da vela a gente consegue mexer em alguma parte da performance. Por exemplo, eu costumo dividir a vela em 3 setores, né? Que é o 1, 2 e o 3. O 3 pega as linhas do tirante 3 e o estabilizador. O 2 as linhas do meio, indo para as pontas, né? E um central. Quando eu mexendo no meu equipamento, quando eu quero melhorar minha taxa de subida e tal, eu costumo mexer mais no centro da vela, no setor 1, tá? Se eu quero melhorar a pilotagem, melhorar a forma que ela gira, eu costumo mexer no setor 2 para as pontas. Se eu quero melhorar o planeio, eu costumo mexer no setor 3 e estabilizador, tá? Mas isso não é algo fácil que um piloto pode fazer em casa. Isso nem aprendi quando eu também aprendi a fazer manutenção. Isso já veio dos meus estudos anteriores sobre o desenvolvimento do equipamento, tá? Então, acho que é um ponto aí legal, um ponto que eu adoro trabalhar para melhorar a performance do parapente. Isso bem basicamente, tá? Não é tão simples assim, é bem complexo, porque você tem que jogar a trimagem de acordo com o arco ali, e não é eu faço, testo, erro, faço, testo, erro, faço, testo, erro, até pegar o feeling legal de como é que tá ficando melhor. Tá faltando um som. Túlio, uma pergunta rápida. Você faz as medições a laser? Faço as medições a laser. Rony, você faz a laser também? Positivo. Você também, Edu? Sim, tem que ser a laser. Hoje tem que ser a laser. Eu faço a laser, mas eu já trabalhei na fita também e realmente o laser Também funciona. Ok. Rony, você teria algo a comentar essa última pergunta que eu fiz? Quer dizer, qual a frequência de medição que você acha que deve ser feita para parapente 2 linhas e 3 linhas? E o melhor sistema, você já falou, é o laser também. Quer dizer, acho que não tem muito o que... Mas sobre a frequência, você poderia dizer alguma coisa? Frequência, o ideal, eu penso que o parapente, quando ele nasce novo, né, ele demora aí, vou chutar um número aqui, pelo menos umas 20 horas, 15, 20 horas, para ele sentar, para as linhas se encaixarem, né? Então, eu penso que a primeira trimagem já deveria ser, num parapente de competição, já deveria ser com essas primeiras 15, 20 horas, tá? Para ver se está tudo certo. Com relação a parapentes A, B até C, eles são bem mais tolerantes com isso aí, né? E eu acho que, voltando lá do começo do papo lá, tem que seguir o manual. O fabricante manda a primeira revisão, a maioria, né? Até onde eu sei, primeira revisão com 2 anos, e aí depois, de ano em ano, você revisa os parapentes. Agora, o parapente de competição, para o cara que quer se manter na ponta, tem que estar frequentemente checado, porque ele a trimagem é muito sensível, né? E ela trabalha bastante. Legal. Edu, veio uma pergunta aqui do Cristiano Vermelho, que é um dos nossos pilotos de ponta. Conheço. Justamente de Poços de Caldas, ele queria que você comentasse um pouco sobre trimagem versus carga alar. Bom, quanto maior a carga alar, mais estresse você vai colocar sobre todo o material, né? Sem dúvida. Você vê, de novo, dependendo do tipo de pilotagem, do estilo de pilotagem do cara, por exemplo, uma vela de acrobacia, que você coloca muita carga nas linhas o tempo todo, essa trimagem vai mudar muito mais. Para você ter uma ideia, tem alguns fabricantes hoje que, se você fizer uma checagem e uma trimagem na fábrica, ou seja,
eles consideram como mundo a Europa, né? Alguns fabricantes acham que a Europa é o mundo. Então, se você pegar a sua vela, até no máximo com 30 horas, mandar para o fabricante para que ele faça essa medição e essa trimagem, feito isso, eles te dão 1 ano a mais de garantia. Porque considera-se que depois dessas 30 horas, se você continuar voando e quando, como o Rony disse, sofre um ajuste na vela até umas 20 horas. A vela vai se ajustar, todas as linhas vão engatar no loop como deveria, tudo vai para o lugar. Só que vai para o lugar e muitas vezes vai para o lugar de uma maneira não tão simétrica. E isso vai ocasionar uma deformação também no tecido, que depois é irreversível. Então, o fabricante, se você fizer isso, ele vai te dar 1 ano a mais de garantia, porque você vai conseguir manter a vela no shape original por mais tempo. A carga alar, você pondo mais peso, tem uma tendência a mudar a trimagem, depende do material. Tem algumas linhas que têm essa tendência e tem outras linhas que não têm. Então é difícil dizer que difícil botar de forma categórica que a carga alar vai ser prejudicial. O excesso de carga, que sim. Hoje você trabalhando a carga alar ideal de um paraglider, um exemplo, um paraglider que vai de 80 a 100, tanto faz se você voar com 80 como 100. Isso é testado de quilo a quilo pela fábrica. Justamente que dentro dessa faixa de peso, ele não pode sofrer uma alteração tão grande. Bacana. Eu queria que o Rony comentasse uma pergunta, que eu estou juntando 2 perguntas em uma. Eu agora só estamos respondendo as perguntas agora, né? O piloto que faz um sieve pode deformar as linhas? E juntando também, eu queria que você comentasse, se ele vira muito para um lado, ele tem um vício de girar térmica só para a direita. Isso também pode alterar as linhas? Bom, pergunta número 1, se o sieve pode alterar as linhas? Com certeza pode alterar as linhas. Agora, difícil, eu acho que a pergunta está muito vaga, né? Dentro do sieve, que manobra que o cara fez? Ele caiu na água, ele fez a espiral, ou ele fez só o front stall, ou ele fez full, né? Tá muito vago, né? A pergunta, eu acho. Mas, sim, com certeza um sieve pode alterar, sim, a medida das linhas. E, desculpa, qual que era a outra, Thomas? A outra pergunta é se o piloto está acostumado a girar a térmica só para um lado. Qual o efeito que acaba dando nas linhas? Olha, vou ser sincero em dizer que eu não tenho como afirmar que o piloto que gira só para um lado deforma as linhas, porque eu nunca pergunto para o cara, quando a vela chega aqui, você roda mais para um lado ou para o outro, né? Então, eu faço a medição e devolvo para o cara, faço a trimagem, faço a simetria. Então, eu não tenho como afirmar que uma vela mude por causa de que o cara gira só para um lado. O Edu, né, falou ali que sim, né? Afirmou que sim. E eu acredito nele, mas eu nunca percebi isso aqui, tá? O que eu posso afirmar é que se o cara, eu não sei qual dos dois ali comentou que acho que foi o Edu mesmo, que todo voo o cara costuma fazer uma firula ou outra, né? Vamos dizer que todo voo o cara faça uma espiral e faça sempre a espiral para o mesmo lado, a espiral, principalmente nas velas de alta performance, com certeza também vai judiar, né, das linhas aí, além do necessário. Legal. Bom, eu só queria dizer o seguinte aqui das nossas estatísticas. A gente teve 105 pessoas conectadas pelo Zoom, que é o máximo é 99. O Facebook não entrou hoje, eu tentei de várias alternativas, mas um tempo depois eu consegui entrar, colocar no ar pelo YouTube do nosso amigo China, que está aqui do lado aqui. E a gente teve cerca de 70, 80 pessoas conectadas. Quer dizer que hoje a audiência, apesar dos problemas técnicos, foi a mais alta de todas. Essa nossa conversa vai ficar disponível no YouTube da CBVL. Tá sem som. A partir de amanhã vai ficar disponível no YouTube da CBVL. Também vou deixar vocês fazerem considerações finais, começando pelo menos jovem e depois para o mais jovem.
Vamos lá, Edu. Fala você, então. Você falou pelo menos jovem. Eu falo por último, eu sou moderador. Você falou, começou pela idade, tem que ser você. Eu já fiz as minhas considerações, na verdade, mas... E agradecendo, claro, a presença de vocês três, eu acho que o conceito aqui é tentar passar um pouco de informação com um bom nível técnico para todos os pilotos, né? De forma que mais tarde eles também possam escutar. A gente tem gente aqui de Rondônia ao Rio Grande do Sul nos escutando, e eu acho que as pessoas também estão se acostumando a usar um pouco mais as mídias eletrônicas, até pela questão toda que está acontecendo nesse momento. Eu também, Sim. antes de encerrar minhas considerações, dizer que na semana que vem, na próxima quarta-feira, nós vamos ter uma bate-papo muito interessante sobre projetos de parapente. Nós vamos ter o chefe do Túlio, diretamente da Austrália, falando aqui, o Felipe sim. da Flow. Eu acho que vai ser uma palestra muito interessante. Vamos ter também o Lucas Machado, da BGD, lá de Belo Horizonte, que é muito ligado ao Bruce, né? Comentando também. Então, vai ser na mesma hora. Com certeza, se o Facebook não estiver funcionando, a gente vai, desde o início, já transmitir também pelo YouTube, porque essa plataforma só pode entrar 100 pessoas, senão o próximo tem que pagar uns dólares a mais aí. E também gostaria de pedir para o pessoal, nós estamos fazendo uma enquete, uma pesquisa, que eu vou deixar o link aqui para quem não respondeu, responder também, que isso ajuda a gente a direcionar também um pouquinho o conteúdo das palestras e o formato também. Vamos lá, Edu, sua vez. Bom, me coloco à disposição aí de quem quiser também, quem ficou com algumas perguntas por responder aí, se quiser entrar em contato comigo, estou em total disposição, fica à vontade. Não sei se a gente vai ter aí depois, para o pessoal ver como se comunicarem com a gente, né? Bom, eu sou instrutor de parapente, tenho oficina e tenho uma loja. A coisa mais importante para que o esporte nunca acabe é que a gente mantenha total segurança no esporte. Isso é a coisa mais importante que existe. Primeira coisa, segurança. E a manutenção do parapente está totalmente ligada à segurança. Nunca um acidente é culpa do equipamento. Aconteça o que aconteceu, o piloto foi culpado. Então, a manutenção é de total responsabilidade de quem está voando. Todo mundo tem que se conscientizar que o parapente um dia acaba. Por mais amor que você pega, aquela coisa maravilhosa que te levou para voar, um dia ele acaba e ele precisa ir para o lixo. É horrível o que eu vou relatar aqui, mas eu escuto muito, e com toda certeza os meus colegas aí também já ouviram algumas vezes, quando você diz para um proprietário que a vela já está no ponto de jogar fora, muitas vezes ele ouve, pô, então acho que é melhor passar para frente, né? Então isso é terrível. Todo parapente vai parar de voar um dia. Não deixa para descobrir isso em voo. Descubra isso antes, que vai ser muito bom para a sua saúde. Mas gostaria de agradecer você pelo convite, gostaria de agradecer ao Rony e ao Túlio aí pela companhia aí. Muito obrigado a todos aí. Muito obrigado a todos os palhaços dos meus amigos também que me xingaram, falaram um monte de coisa aí que eu vi, viu? Todos eles. Vai lá, Rony. Eu acho que o Edu falou bonito ali. Faço as minhas palavras a dele ali, segurança é tudo, né? E gostaria de agradecer, primeiramente, aos meus amigos, né? Gostaria de agradecer ao convite do Thomas, ao Edu, ao Tulinho aí pela excelente, foi bem legal a experiência aí, né? O bate-papo. Eu acredito que o pessoal que está acompanhando e que teve a chance de acompanhar também deve ter gostado bastante aí. E também me coloco à disposição, né, para eventuais dúvidas aí. E gostaria de mandar um abraço para os codornas da Vortex Paragliding, eu sei que vocês estão olhando aí, um abração para vocês. Gostaria de mandar um beijão para minha esposa Leila, dizer que eu amo muito ela, né? Sei que o Caio e o português vão ficar com ciúme aí também. E no mais, obrigado, galera. Obrigado mesmo, valeu. Minha Sua vez? vez, Túlio. Então, a galera aqui do Zona da Mata tá pedindo para eu mandar um abraço aí para toda a galera do Voo Livre Zona da Mata Mineira.
O V3, o pessoal tá pedindo a live do V3 aqui também, um amigo nosso voador daqui, tá? E espero ter agregado conhecimento aí, não só como aprendi bastante com o Rony e com o Edu, tá? E nesses tempos, estou à disposição para responder qualquer dúvida, se ficou alguma coisa no ar, meu WhatsApp, meu e-mail, o Thomas já botou aí. E nesse tempo de pandemia, desejar saúde para vocês e para todos os nossos amigos do Brasil. Ô, Thomas, posso só dar mais uma palavrinha? Pode. Antes disso, eu passei o e-mail de vocês três, os três palestrantes, eu coloquei tanto no YouTube como no nosso chat aqui. Então, quem tiver mais dúvidas e quiser entrar em contato e for da região, obviamente a gente tem o Edu de São Paulo, o Rony de Curitiba e o Túlio lá do interior de Minas. Então, aí tem um e-mail para entrar em contato com vocês também, em caso de mais dúvidas, etc. Obrigado, Thomas. Ô, Thomas, Pode falar, Edu. gostaria só de mandar um abraço aí que eu esqueci, depois meus colegas estavam falando aí, que eu lembrei da minha turminha aqui, que eu não posso esquecer. Gostaria de dizer para todos os nossos andarilhos aí, que nós somos aqui tudo do Hike and Fly e fomos apelidados de andarilho. Só que quem nos deu esse apelido não viu o que significa a palavra andarilho. Foi, na verdade, um elogio para a gente, né? Então, um grande abraço para todos os andarilhos aí. Estamos aqui, firme e forte. Parabéns aí à iniciativa. Acho que esse tipo de coisa é muito importante para o esporte. A informação não serve para nada se ela ficar represada. Muito obrigado a todos vocês aí. Pessoal, obrigado. Então, espero vocês aí na semana que vem. Espero que com menos problemas técnicos. Então, até a quarta que vem. Valeu. Show de bola. Um abraço. Bons voos a Até todos mais. e seguros. Valeu. Valeu. Valeu, até mais, moçada. Falou.